Gente, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo agora em caráter de urgência. Eu sei que vocês já sabem, mas quinta-feira agora, dia 13, saiu um tratado de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Foi intermediado por Donald Trump. Para você que já assistiu a minha série Escatologia Fácil, você já sabe que para iniciar a grande tribulação ou a tribulação, os 7 anos que a Terra vai enfrentar, depois que a igreja for arrebatada, é preciso um acordo de paz entre Israel e muitas outras nações. Então vamos lá, eu queria ler com você a notícia na íntegra, depois a gente vai discutir alguns pontos e realmente chegar numa conclusão se realmente esse tratado de paz que foi firmado agora, na quinta-feira, é realmente o tratado que Daniel, no capítulo 9, fala. Vamos ler? Tô pegando o G1 aqui. Tá? Israel chega a acordo para normalizar relações com os Emirados Árabes e suspende a anexação de áreas da Cisjordânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudou a intermediar. Benjamin Netanyahu, premier de Israel, disse, no entanto, que a anexação de territórios continua em estudo. Israel e Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo nessa quinta-feira, dia 13, que levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações do Oriente Médio, após uma negociação que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudou a intermediar. Sob acordo, Israel concorda em suspender a aplicação da Declaração de Soberania às áreas da Cisjordânia, que vinha discutindo anexar, disseram altos funcionários da Casa Branca à agência Reuters. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que esse é um dia histórico para o seu país. Em discurso na tarde desta quinta, porém, ele disse que o tema da anexação das terras da Cisjordânia continua na mesa. Disseram-me que é impossível trazer paz aos países árabes se não renunciarmos aos territórios. Eu provei o contrário. Assim como trouxe a paz, também trarei soberania, reforçou o premier israelense. Então, o acordo foi o produto de longas discussões entre Israel, Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, que se aceleraram recentemente e disseram autoridades da Casa Branca. Grande avanço hoje, acordo de paz histórico entre nossos dois grandes amigos, Israel e os Emirados Árabes Unidos, escreveu Trump no Twitter. A negociação foi selada em um telefonema na quinta-feira entre Trump, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e o Sheikh Mohammed bin Zayed, tomara que seja assim que fale o nome dele, tá? Príncipe herdeiro de Abu Dhabi. As autoridades americanas descreveram a normalização de relações que será conhecida como Acordos de Abraham, ou Acordos de Abraão, como o primeiro de seu tipo desde que Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz em 1994. Então presta atenção, já foi assinado um tratado de paz lá em 1994, também intermediado pelos Estados Unidos. Ele também dá a Trump um sucesso de política externa enquanto busca a reeleição em 3 de novembro. Funcionários da Casa Branca disseram que o conselheiro sênior de Trump, Jared Kushner, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, e o enviado para o Oriente Médio, Avi Berkovitz, tomara que seja assim também que fale, estiveram envolvidos nas negociações, assim como o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien. Um comunicado conjunto emitido pelas 3 nações disse que os 3 líderes concordaram com a normalização total das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Este histórico passo diplomático avançará a paz na região do Oriente Médio e é um testemunho da ousada diplomacia e visão dos 3 líderes e da coragem dos Emirados Árabes Unidos e de Israel para traçar um novo caminho que desbloqueará o grande potencial na região, disse o comunicado. Então vamos lá, próximos passos. Delegações de Israel e dos Emirados Árabes Unidos se reúnem nas próximas semanas para assinar os acordos bilaterais sobre investimentos, turismo, voos diretos, segurança, telecomunicações e outros assuntos, segundo o comunicado. Os 2 países devem trocar em breve embaixadores e embaixadas. O comunicado afirma que, como resultado deste avanço diplomático e a pedido do presidente Trump, com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, Israel suspenderá a declaração de soberania sobre as áreas da Cisjordânia que foram previstas no plano de paz dos Estados Unidos divulgado por Trump em janeiro.
Israel, no futuro próximo, estará focado em construir esse relacionamento e em buscar todas as vantagens que pode advir de ter um novo relacionamento com este país. E também quebramos o gelo para fazer mais normalizações e acordos de paz com outros atores regionais também. Olha só que importante isso daqui, ó. E também quebramos o gelo para fazer mais normalizações e acordos de paz com outros. Olha só, pode ser um pontapé inicial para outros acordos que virão. Presta atenção. Um funcionário da Casa Branca disse a Reuters. O acordo prevê dar aos muçulmanos maior acesso à mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, permitindo que voem de Abu Dhabi para Tel Aviv, disseram autoridades da Casa Branca. O comunicado conjunto afirma que os Emirados Árabes Unidos e Israel irão expandir e acelerar imediatamente a cooperação em relação ao tratamento e ao desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus em meio à pandemia. Olha só, vou ler isso aqui de novo, gente. O comunicado conjunto afirma que os Emirados Árabes Unidos e Israel irão expandir e acelerar imediatamente a cooperação entre a relação ao tratamento e ao desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus em meio à pandemia. Então veja bem que sempre os tratados são tratados de paz, são tratados para se resolver um problema mundial. Um problema que, quem sabe, não foi até mesmo criado pela comunidade mundial. Um tratado feito para se resolver um problema que existe e que é mundial e que precisa ser resolvido. E que talvez tratados de paz venham resolver esses tipos de problemas gigantescos, como o coronavírus, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Então ele termina aqui. O presidente Mohamed Abbas convocou uma reunião de emergência da liderança palestina na quinta-feira para avaliar o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, informou a agência de notícias oficial. Após esse encontro, segundo a Wafa, espero que seja assim que fale também, os líderes palestinos farão um anúncio sobre o acordo, que já foi condenado pelo movimento islâmico palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza, a sede da autoridade palestina, presidiada pela Abbas, que fica em Ramallah, na Cisjordânia. Gente, vamos lá. Pontos importantes. Na verdade, eu queria comentar com vocês aqui evidências que esse tratado de paz está de acordo com Daniel no capítulo 9. A gente vai ler Daniel no capítulo 9. E evidências desse tratado que não estão de acordo com Daniel no capítulo 9. Abre sua Bíblia comigo aí em Daniel capítulo 9, por favor. Vamos lá. Daniel, no capítulo 9, no verso 27, tá? Vídeo sem corte, direto, objetivo, e vou tentar ser rápido e breve para você entender o que é que está acontecendo. Daniel, capítulo 9, verso 27. Esse governante, pois, olha só, Daniel 9, 27 está falando exatamente, se você for ler o contexto todo, tá? Você vai ver que ele está falando da última semana de Daniel. Eu vou explicar as 70 semanas de Daniel num próximo vídeo meu, tá? Um vídeo futuro que não vai demorar muito para acontecer, tá? Prometo. E eu explico exatamente o que são essas 70 semanas, e a última semana é a semana da tribulação, os 7 anos de tribulação que a Terra vai enfrentar. E aqui 27, Daniel já está falando desse tempo, tá? O anjo falou para ele, Daniel, o anjo que deu a mensagem para ele, Daniel, sela essas palavras, porque elas são só para o fim. Então o anjo está falando de um futuro distante de Daniel, mas que de nós não está distante, é muito presente. Vamos lá, 9:27. Esse governante, está falando do anticristo é quem firma o pacto. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará 1 semana ou 7 anos, tá? 1 semana de anos. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então vamos lá, primeira coisa, evidências que estão de acordo com Daniel no capítulo 9, verso 27. Primeira coisa, gente, esse tratado, mais uma vez, assim como 1994, envolve 3 grandes potências, mas mais do que isso, 3 grandes religiões, tá? A gente está falando aqui de religiões que vêm de Abraão. A gente está falando de cristãos, Donald Trump, América, tem todo o fundamento cristão, ok? América, cristãos. A gente está falando aqui de muçulmanos, Emirados Árabes, tá? Os árabes, eles são muçulmanos,
E a gente sabe que Abraão teve 2 filhos, e um foi Isaac e o outro foi Ismael. Toda a descendência árabe muçulmana vem de Ismael e toda a descendência judaica vem de Isaac. E nós, cristãos, somos filhos espirituais de Abraão. Então a gente está falando aqui de um pacto que envolve 3 religiões que vêm de um cara, que é o cara da Bíblia, o pai da fé, Abraão. Ok? Isso é uma das premissas, tá, do pacto, do tratado que Daniel no capítulo 9 fala. Uma outra premissa é um acordo no Oriente Médio onde há conflitos. Então, com certeza, esse acordo vai ser um acordo de paz, o acordo de Daniel 9. Por quê? Porque Jesus disse assim, quando disserem, temos paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, falando dos tempos do fim. Esse acordo de Daniel com certeza será um acordo de paz. Tá? Então nós estamos vendo aqui um acordo entre Israel e alguns países, os Emirados Árabes são países árabes. Ou seja, Israel tem conflito hoje com países árabes. Então, necessariamente, para se ter um acordo de paz, é preciso que envolvam essas nações. Agora, esses são os pontos que eu concordo que esse tratado de agora, do dia 13, ele está de acordo com Daniel 9. Agora, o que não está de acordo, na minha opinião, e eu acho que ainda não é o tratado de paz de Daniel, do capítulo 9. Primeira coisa, eu sou pré-tribulacionista, tá? Se você é pós-tribulacionista, talvez não faça muito sentido o que eu vou te falar, mas não tem problema nenhum com isso, tá bom? Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Se eu digo que o pontapé inicial da tribulação é o acordo de paz de Daniel 9, quer dizer que, e se isso já aconteceu com Trump agora, quer dizer que a igreja não foi arrebatada. Ou seja, se eu sou pré-tribulacionista, alguma coisa está errada, tá? Ou eu fiquei, ou a igreja foi arrebatada e eu fiquei, ou os pós-tribulacionistas estão corretos. Enfim, não é tanto esse ponto que eu quero discutir, mas assim, é um ponto, é minha opinião, tá? Agora, o ponto 2, olha só, é um acordo somente com os Emirados Árabes. Então a Bíblia diz assim, Daniel 9, ele diz, esse governante, ou seja, o anticristo, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará. Olha só, com muitos. Na minha opinião, gente, não é apenas um tratado único com a Cisjordânia, não é apenas um tratado único com os Emirados Árabes. Eu, na minha opinião, acredito que esse acordo vai ter a gente vai colocar assim, será uma grande quantidade de países árabes fazendo acordo com Israel, tá? Por isso que Daniel fala aqui que seria um acordo com muitas nações, tá? E eu creio que não é isso que está acontecendo agora. Vamos lá agora para o ponto 3. Olha só, esse é um tratado que não fala de especificação de período, tá? E Daniel 9 fala assim, e ele firmará com muitos um pacto que durará uma semana de anos, são 7 anos. Então, veja bem que não tem uma especificação muito clara de tempo. Tá? Então, e eu, na minha opinião, acho que esse tratado de Daniel 9 vai haver uma especificação muito clara de tempo, falando sobre os 7 anos. Tá? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, eu acho que esse é o mais claro, que realmente esse pacto não é ainda o pacto de Daniel 9. Vamos lá. E ele diz assim, mas na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Mas como assim? Que sacrifício se Israel não faz mais sacrifício? O sacrifício era feito no templo. Não tem mais templo? O templo foi destruído em 70 depois de Cristo, né? O segundo templo de Israel. Então olha lá. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então veja lá, se existe, se o anticristo, depois de 3 anos e meio da tribulação, ele vai acabar com o sacrifício do templo, quer dizer que existe um templo. Muitos estudiosos, e eu também acredito nisso, que esse pacto de Daniel 9, ele vai, além de trazer a paz, a falsa paz, entre Israel e muitas nações árabes, ele vai permitir, de alguma maneira, usando algum artifício, algum instrumento, para que Israel e os árabes permitam que Israel construa o terceiro templo, onde é a mesquita deles hoje.
A mesquita dos árabes hoje é onde exatamente precisa ser construído o terceiro templo. As coisas do terceiro templo já estão praticamente todas preparadas, mas precisa ter uma ordem de construção. É preciso ter um decreto de construção, uma ordem, construam, está aprovada a construção. E isso a gente crê que vai ser com o Tratado de Paz de Daniel 9, e isso não aconteceu ainda com Donald Trump. Então vamos lá. Conclusão, para a gente finalizar. A conclusão é o seguinte, gente. A gente percebeu aqui que existem evidências que estão de acordo com Daniel 9, mas existem evidências que não estão de acordo com Daniel 9. Então, para ser realmente o tratado de Daniel 9, é preciso cumprir tudo. Se não cumpriu todas as premissas, então ainda não é. Mas vejam que é um tratado de paz que, de uma certa forma, em alguns aspectos, está de acordo com a profecia bíblica. E esse não é o primeiro tratado. Outros aconteceram. Então, o que está acontecendo é que muitos tratados estão sendo feitos, pode ser que outros venham a acontecer antes do grande tratado final, porque o cenário está sendo preparado. Então surgem problemas mundiais e os grandes líderes mundiais e as grandes religiões mundiais fazem tratados para resolver esse problema. E isso está sendo colocado na mente das pessoas, enculturando as pessoas de que é dessa maneira que se resolve um grande problema mundial. Então, qual é a conclusão? Já é o tratado de Trump, já é o tratado de Daniel 9? Ainda não. Mas faz parte, é o início. Talvez seja um pontapé, não vamos dizer inicial, talvez a gente já está no meio do caminho, para mim, na verdade, a gente já está quase no fim, chegando no grande finale, no tratado final. E eu, como pré-tribulacionista, acredito que a igreja, nós, não estaremos aqui para ver esse tratado. Eu acredito que a gente é arrebatado e depois de algum tempo esse tratado acontece, tá bom? Espero ter esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou ter a satisfação de te responder. Um beijo e até a próxima.